Estamos acostumados a pensar que cometas são pedaços de gelo e poeira. Mas e se um deles não for um bloco de gelo, e sim uma nave alienígena? 3I Atlas é um visitante interestelar em nosso sistema, e ele está fazendo algo que os cientistas ainda não conseguiram explicar. É apenas um cometa raro. Ou uma esquadrilha de alienígenas está passando bem debaixo do nosso nariz. Objetos interestelares eram considerados exceção, achavam que eram raros, mas isso era antes. Parece que o 3I Atlas está voando e só isso. O que tem de especial nisso? Mas ele literalmente quebra todos os padrões. A composição química dele não é como a das cometas que conhecemos. O comportamento é estranho, a forma é incomum. Cada novo detalhe reforça um pensamento. E se isso não for algo natural, mas sim uma tecnologia? Inscreva-se. Detalhes da descoberta e fatos incômodos. Foi descoberto cedo, o que já é raro. A detecção precoce dá tempo para observar. A trajetória é hiperbólica. O objeto veio de fora e não está ligado ao Sol. A velocidade é de dezenas de quilômetros por segundo, uma das maiores entre os visitantes interestelares. O tamanho é de quilômetros de diâmetro. Mas isso não é o principal. Os espectros mostraram uma das combinações mais estranhas. Muito monóxido de carbono, 2 e pouquíssima água, 8 vezes menos do que em um cometa típico. Além disso, havia traços estranhos de níquel com deficiência de ferro. Níquel sem ferro. Isso não é algo que normalmente vemos em corpos naturais. Lembre-se desta frase. A química indica uma receita alienígena. Você já começa a se preocupar que os alienígenas estão te observando. Calma, inspire agora. Expire. É isso que realmente chama atenção. Movimento anômalo. Algumas observações indicam pequenas, mas anormais mudanças de trajetória, desvios que não podem ser explicados apenas pela gravidade. O objeto se comporta como se alguém ou algo o tivesse empurrado. Parece familiar, o Oumuamua se comportou da mesma forma. E então surgiu a hipótese da vela solar. Isso significa que o 3I Atlas é uma vela? Não necessariamente, mas isso nos leva a perguntar: e se essa tecnologia usar a pressão da luz ou algum outro mecanismo de movimento não convencional? A declaração sensacional dos cientistas é que a capacidade de reflexão e a forma despertam uma imaginação interessante. Pelas curvas de luz e pelas imagens, há indícios de uma forma incomum de curvatura. A superfície não se comporta como gelo solto, mas parece brilhar, como se houvesse algo dentro, lembrando uma garrafa de vidro cheia de água. Mas em uma escala muito, muito grande, ela brilha e reflete de uma forma diferente do que se esperava. Isso costuma ocorrer com metais ou revestimentos. Adicione a isso a suposição de uma forma alongada ou achatada devido à variação do brilho, e você tem um cenário onde as explicações naturais começam a ficar forçadas. Novamente, pergunta de Dima Torzok: é um corpo ou revestimento? Idade e sinais de processamento, estimativas de idade. Bilhões de anos, definitivamente mais antigo que o sistema solar. Se for um artefato, é uma tecnologia milhões de vezes mais antiga que nós. Imagine, um mecanismo que sobreviveu a tempestades galácticas finalmente chegou até nós. Mas se for um objeto natural, ainda assim ele carrega a assinatura química de outro sistema. Alto monóxido de carbono, 2 vestígios orgânicos incomuns, níquel, tudo isso parece ser sinais de um processamento prolongado ou condições específicas de formação. Novamente a pergunta: cápsula antiga ou nave antiga? Aqui estão os argumentos a favor. Segundo a versão do mundo científico, a trajetória hiperbólica veio de fora. Isso já não é algo local. A química incomum do monóxido de carbono, 2 está acima do normal. Níquel sem ferro, algo extraordinário. A reação à luz e à forma, a refletividade e a mudança de brilho lembram uma estrutura plana e regular.
Desvios anormais no movimento possivelmente indicam forças dinâmicas atípicas. Vela, ejeção ativa, manobras. Se juntarmos esses argumentos, o quadro se torna preocupante. Cada elemento, por si só, ainda pode ser atribuído a um processo natural ou a um artefato de medição, mas juntos, eles formam um quebra-cabeça complexo. Talvez os alienígenas estejam viajando em uma nave espacial, mas sejamos honestos. Os cientistas exigem provas unanimemente. Efeitos ópticos. Os flashes podem ser artefatos das câmeras e distorções atmosféricas. A química pode ser explicada pela formação em condições exóticas. Anãs vermelhas, pouco calor e gelo de monóxido de carbono, 2 permanecem por mais tempo. Desvios no movimento podem ser resultado da evaporação assimétrica de gases dos jatos, que ainda não conseguimos ver. Claramente, a ciência não descarta a hipótese de nave, mas exige previsões verificáveis. Sinal, discretização estrutural, manobras estáveis. Enquanto não houver, é uma hipótese, mas é uma hipótese difícil de tirar da cabeça. O que pode ser feito e o que esperar? O que vem a seguir? Mais espectros, mais séries temporais, de luz, redirecionar as sondas existentes. A ideia foi discutida, mas é tecnicamente difícil. Possibilidade de encontro com Júpiter, chance de mudar a trajetória ou obter um aumento de atividade que esclareça a natureza do objeto. Se surgirem sinais de rádio, eles podem ser assim. Padrões repetitivos nos flashes de luz repetitivos. Isso já não seria mais um palpite, mas um sinal de alerta. E se virmos manobras estáveis de acordo com a física da vela, então a conversa vai para outro nível. Uma coisa é certa, precisamos agir mais rápido e com mais cuidado. Mas será que vamos conseguir a tempo? Então, diante de nós está ou uma cápsula interestelar raríssima, ou uma tecnologia antiga que de alguma forma sobreviveu por bilhões de anos e chegou até nós. 3 e Atlas já mudou a forma como olhamos para o céu. Ele nos faz fazer as perguntas mais desconfortáveis. Quais? Você pergunta e eu respondo. Muito provavelmente é uma pedra natural com uma biografia incomum. Ou talvez seja uma sonda desativada à deriva de uma civilização alienígena. Comente abaixo qual versão você considera mais provável. E se conseguirmos juntar 10.000 curtidas, eu acredito que vocês conseguem, não é mesmo? Afinal, nós já fizemos isso várias vezes, e esses vídeos são a prova disso. Então não tenha vergonha, clica nesse like eletrônico aqui embaixo do vídeo. Se o contador passar de 10.000, talvez saia o próximo vídeo, onde vamos analisar possíveis cenários de contato com alienígenas. E o que realmente precisamos preparar se não for apenas um visitante natural? Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda teremos episódios muito interessantes e espetaculares. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase, eu sei. Assim, você mostrará que seguimos na direção certa. Não mude de canal.